Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo relacionado ao nosso trabalho de introdução à teologia, tá? Nós vamos hoje, mais uma vez, dar aqui uma palhinha, sempre lembrando que o curso aqui não tem como objetivo fazer uma exposição, assim, como é que eu poderia dizer, exaustiva da teologia, mas apenas despertar você, professor da Escola Bíblica Dominical, e também pregador e demais aí que são líderes, né? Pastores, dirigentes, enfim, para que possam entender a importância da teologia, ok? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o teólogo como cientista e explorador. Interessante, né? Geralmente é um preconceito muito grande em torno dessa palavra cientista, quando a gente fala que teologia tem a ver com ciência, né? Mas de certa forma tem, porque a parte da teologia que necessita-se a pesquisa, necessita-se o estudo analítico, como por exemplo o estudo das línguas, o estudo da hermenêutica, o estudo da exegese e a teologia bíblica. É claro que tem parte também da teologia que a gente sabe que é mais assim no campo da fé, dos dogmas, né? Mais assim subjetivo. Mas o tema aqui, o teólogo como cientista e explorador, não tem nada a ver com essa explicação que eu estou dando, tá? É uma, como diz aqui o conceito, o que é que tem a ver essa ideia aqui de teólogo como cientista e explorador? Como está aqui nesses dois gráficozinhos, o que é um cientista? É um pesquisador da verdade, né? Envolve aqui a investigação analítica e crítica das fontes da verdade. Para o teólogo, preste atenção, para o teólogo, crítica no sentido de examinar e avaliar cuidadosamente a metáfora mais apropriada para esse aspecto da tarefa do cientista. Então, nesse sentido aqui, a ideia é que o teólogo seja um que, gente? Um pesquisador, um investigador. E essa investigação tem que ser envolvida de forma analítica e crítica. Por que ele está falando isso aqui? Porque é importante, professor. Às vezes, a gente está firmado em apenas uma ideia teológica. Nem sempre aquela ideia teológica que você segue, que você aprendeu ao longo da sua carreira cristã, da sua fé cristã, significa dizer que ela é a verdadeira. Pode ser que ela tenha falhas, pode ser que ela precisa ser revista, pode ser que ela precise ser analisada. E a gente sabe que quando se trata de aspectos relacionados à fé, isso é muito verdadeiro, isso é muito sério. Então, por isso que ele fala nesse sentido, né, o teólogo deve examinar e avaliar. A própria Bíblia fala que nós devemos, né, é, analisar tudo, né? A gente pode ver tudo, assim, parafraseando o texto, mas reter somente aquilo que é bom. Ou seja, tá aí, o mar de conhecimento tá aí, mas você vai analisar aquilo que é bom, aquilo que pode, que presta, né? Que dá para fazer alguma coisa. E como explorador, como alguém que procura a verdade, o teólogo pode ser comparado a um explorador. Não podemos supor simplesmente que o conteúdo e os limites de nossa teologia sejam a verdade. Veja que está entre aspas esse conceito. A verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. No primeiro ponto, ele vai pesquisar, criticar, analisar. E no segundo, ele tem que buscar, explorar. Explorador é aquele que busca. Porque uma coisa completa a outra. Tem muita gente presa, às vezes, em um tipo de conhecimento. E aí eu me lembro aqui do mito, né, da caverna de Platão, quando diz lá a história que na caverna ficavam vários homenzinhos, né, no fundo da caverna, e ninguém ousava sair da caverna. Até que um dia um resolveu explorar o lado de fora. Então às vezes você precisa ser esse homenzinho também que resolveu sair da sua caverna e procurar explorar um pouco mais o mundo, principalmente no que tange a questão do estudo teológico, ok? O teólogo como cientista, o teólogo não está livre para elaborar teorias teológicas com base em fragmentos de informações de fontes selecionadas aleatoriamente, mas deve sempre apresentar um claro relato de suas fontes, quanto seja possível, de suas premissas e pressuposições. Veja que
apesar da ideia de teólogo, entendeu? A pessoa ser teólogo ou um estudante de teologia, mas isso, o conhecimento que ele tem não faz com que ele seja uma pessoa o quê? Livre. Livre para quê? Para elaborar teorias teológicas. Teorias teológicas com base em quem? Fragmentos de informações, fontes, aleatoriamente. Porque, gente, isso aqui acontece muito, até na pregação. Às vezes, a gente está dando aula da escola dominical e aí a IBD tem lá um subtópico, trata sobre um assunto, uma frase, uma palavra, e em cima daquilo dali a pessoa quer formar uma doutrina, formar um dogma, né? Formar uma ideia, e não é isso, né? Como ele fala aqui, esse teólogo, como cientista, deve sempre apresentar um claro relato, porque se ele vai fazer uma pesquisa, essa pesquisa tem que ser clara, tá? E tem que mostrar as fontes, quanto seja possível, porque às vezes tem situação que você não vai conseguir mostrar com toda clareza a sua fonte, origem de pesquisa. Por exemplo, vamos imaginar que você vai estudar a teologia da Trindade, que é um assunto bastante complicado. Dificilmente você vai conseguir achar todas as fontes possíveis para que você possa explicar de forma plausível, ou seja, de forma clara, a questão da doutrina da Trindade, né? Mas sempre que possível ele tem que estar tendo essa responsabilidade. Porque, gente, nós estamos lidando, nosso produto de trabalho é a Bíblia, é a palavra de Deus. E vocês sabem, né, professor, que há uma grande responsabilidade, né, uma grande responsabilidade sobre os ombros de quem ensina a palavra de Deus. Então, é algo que requer uma certa atenção, requer de nós um certo cuidado e, como diz aqui, né, mostrar sempre a fonte quando possível e não ficar vagando de um lado para o outro. Aqui é muito parecido com a ideia da pregação mesmo. A pessoa às vezes usa a própria Bíblia, pega uma frase, pega uma palavra ou mesmo só um versículo bíblico e aí quer fundamentar toda uma ideia em cima daquela passagem. E isso é completamente errado. Não é assim que se deve pregar a palavra ou expor o texto bíblico. Ele fala aqui que o teólogo como cientista, isso aqui é tudo baseado em um livro, né, que eu já mostrei para vocês nas aulas passadas. O teólogo como cientista olha para 3 direções. Quais são elas? O texto das escrituras, revelação geral, teólogos antigos. Então, qual é a base desse teólogo como cientista? O texto da escritura, claro, aqui a Bíblia. A revelação geral tem a ver aqui com a questão da natureza, de forma geral. E aqui, claro, em terceiro, observe que está em último, tá? Não está em primeiro. Aqui não está essa resolução aqui, primeiro, segundo, terceiro, não está disponibilizado à toa. Isso aqui tem um propósito, é mostrar que esses carinha aqui, que são os teólogos da antiguidade, e até mesmo, podemos dizer, desses do nosso contexto, eles não são a fundamentação, eles não são a palavra final, eles não são a verdade. Eles são estudiosos, como você também é. A base deve ser sempre essa, a Bíblia. Depois, a revelação geral e os teólogos antigos. Esses dois têm que ser submetidos às Escrituras. Tá? Sobre o texto das Escrituras, tá bom? Olha o que ele vai dizer aqui. A prioridade, né? Repetir aqui na ordem de trabalho do cientista, é o encontro com o próprio texto das Escrituras. Em 1960, a televisão em cores, ele vai colocar aqui uma analogia, né? Começou a entrar nos lares norte-americanos. O que vimos na tela eram as mesmas imagens que por mais de uma década tínhamos visto em preto e branco. Mas agora tinham nova vida. Pela primeira vez percebíamos os detalhes sutis e ninguém mais quis voltar para o velho preto e branco. Eu compararia esse processo que descobri quando aprendi a fazer a exigência de um texto da escritura pela primeira vez e vi em primeira mão as nuances da língua grega em alguns aspectos que se perdem na tradução. Mais adiante, quando aprendi a parte histórica do processo exegético, meu entendimento e minha apreciação do texto chegaram ao nível mais elevado. Só uma pequena correção, bem aqui, ó, quando aprendi a fazer a exigência, aqui na verdade, quando aprendi a fazer a exegese, porque na hora que eu fui digitar essa palavra, eu não prestei atenção, acabou saindo aqui o termo exigência, tá? Então, olha essa analogia da televisão em preto e branco
É a mesma imagem da televisão colorida, porém com a televisão colorida, detalhes aparecem, tá bom? A mesma coisa é a Bíblia. Todo mundo pode ler a Bíblia, qualquer pessoa pode estudar a Bíblia, interpretar a Bíblia, mas quem tem um conhecimento, digamos assim, um pouco mais apurado, técnico, o que é que vai acontecer? Ele vai conseguir analisar o que ele fala que é essas nuances. E à medida que isso vai aprofundando, por exemplo, se você pega um texto e analisa ele de forma histórica, né? Você tem mais informação sobre esse texto. Então, cada vez que você aprofunda o texto das escrituras, veja que aqui o processo, você está sendo um cientista. Então, tu vai ler a Bíblia como cientista nesse sentido para aprender. Você vai aprender o que ele chama de nuances, ou seja, detalhes. Então, você é professor, meu irmão. Você que é professor, você tem que ter essa paciência. Por isso que eu estou sempre nas minhas aulas, que eu estou dando dos jovens, eu tenho chamado a atenção para isso. Se você puder fazer uma análise no texto, a boa coisa que você vai fazer. O texto que eu falo, aquela leitura bíblica em classe, que está lá nos adultos, a outra nos jovens é a leitura bíblica. Toda lição tem um texto. Bom seria se todo professor puder dar uma analisada para depois ele passar para a lição, né? Para os tópicos que estão lá. Tá? O teólogo como explorador, né? Aqui nós temos ainda a natureza histórica da revelação divina, né? Aonde diz: se a palavra de Deus é dirigida a seu povo, por que fazer esse tipo de estudo? A mensagem não deveria ser imediatamente percebida, né? Aí ele vai falar aqui sobre a questão dos limites da tradução, porque tem muita gente que fala, né, sobre essa questão histórica da revelação, né? E é interessante essa pergunta: se a palavra de Deus é dirigida a seu povo, por que fazer esse tipo de estudo? A mensagem não deveria ser imediatamente percebida? Sim, deveria ser. Mas se é a palavra de Deus, se ela é uma palavra divina, ela precisa de meios, tá? Para que ela possa ser transmitida. Por isso que vai entrar a questão da tradução, vai entrar a questão do contexto cultural. Veja que nessa questão da tradução, gente, o Antigo e o Novo Testamento, eles foram escritos em que línguas? Todo mundo que já leu um pouco sobre esse assunto sabe que a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, foi escrita em hebraico, uma pequena parte aramaica, né, aramaico, e o Novo Testamento em grego. E até quem defenda que tem partes do Novo Testamento também foi escrito, livros inteiros, tá? Tem um teólogo, né, acho que é o Joaquim Jeremias, um teólogo aí alemão, ele defende a ideia de que Mateus, o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico, mas isso aí é uma opinião dele, tá? Lembrando que o cara também lá tem as suas, digamos assim, as suas bases para defender essa tese. Mas não é a questão aqui. Só quero mostrar que a Bíblia, no seu original, ela não foi escrita no português, no francês, no inglês, enfim. Ela tem a sua língua. Então ela tem que passar por um quê? Uma tradução, ela tem que ser traduzida da língua, o vernáculo, né, original, para a nossa língua. E aí o que acontece? Quando essa tradução é feita, às vezes ela sofre alteração, não querendo dizer que essa tradução que vai fazer o texto passar por uma alteração, significa dizer que ela vai perturbar o sentido do texto. Porém, tá? É bom que se diga, dependendo da tradução, isso pode acontecer. Por exemplo, tem Bíblias que traduzem a passagem de Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí a parte que diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tem Bíblias que vão traduzir essa parte assim: e a força de Deus, ou a energia de Deus, ou o vento de Deus pairava sobre as águas. Professor Silvio, está errado? Não, não está errado. Porque se você pega lá a palavra de fato espírito, se for analisar ela tanto no grego como no hebraico, né, o termo lá ruach e o termo pneuma, se você for analisar o significado dessa palavra, você vai descobrir que de fato ela significa tudo isso aí: vento,
força, energia, hálito, etc. Só que quando essa Bíblia ela traduz a palavra espírito por vento ou força, ela não está colocando aquela palavra ali à toa, ela está colocando com a ideia de defender uma doutrina. E qual seria essa doutrina? A negação de que o Espírito de Deus, tá? Ele faz parte da doutrina da Trindade. Tá entendendo? Então, nesse sentido que é perigo. Por isso que tem esses limites. Por isso que é importante a gente prestar muita atenção. Aí você que não entende de grego, de hebraico ou aramaico, não que eu seja um especialista, mas eu sempre digo, hoje nós temos aplicativos aí que podem te ajudar, tem a internet que pode te ajudar, ou então você deve ter pelo menos aí umas 3 ou 4 traduções da Bíblia diferentes, para que você possa fazer o quê? Comparações, tá? E aí assim você assim você vai poder fazer uma interpretação mais segura. Lembre-se, você está no processo de quê? De ser um cientista, tá? Com relação ao cultural, sabe que existe muito isso, né? Outra razão pela qual precisamos estudar o texto da escritura é para descobrir o significado do texto, que era claro e até mesmo para os ouvintes originais. Quando ele foi escrito, o texto para aquelas pessoas foi tudo claro, mas para para nós hoje, não é tão claro assim, pois tinham em comum o idioma, a herança cultural e o contexto da conversação com o apóstolo Paulo. Só para você ficar pensando, não vou dar resposta. Jesus, certa vez, foi interpelado por um jovem que disse que queria seguir, só queria permissão para poder enterrar o pai. Jesus pegou e disse assim, deixa os mortos enterrar seus mortos e me siga. Aí fica uma questão, por que Jesus falou isso para um jovem que estava de luto, né, pelo pai que havia morrido? Jesus não teria sido uma pessoa cruel? Então, vou deixar isso aí para você. Existe uma explicação dentro da questão cultural. E aí você precisa analisar dentro do contexto cultural de quem? Do teu tempo, do meu tempo? Não. Cultural do tempo bíblico. Por que Jesus falou tais palavras? Então, por isso é importante. Sobre a revelação geral, nós temos, como já falei, a natureza, a consciência, o governo humano, tá? A natureza, Romanos fala isso, Salmos fala isso, Salmos chega a dizer que os céus e a terra, né, eles revelam, proclamam a glória do Senhor. Tem a nossa própria consciência, que tem uma capacidade de, ainda que ela esteja contaminada pelo pecado, mas essa consciência ainda funciona entre o que é certo e o que é errado. E tem aqui também o governo humano, as decisões que os humanos criam, as lideranças, etc. Aqui a revelação especial não está na questão, mas ela está dividida em lei mosaica, tá? A lei, no caso aqui, a lei que Deus deu para Moisés, e Jesus, tá? Que é essa revelação especial. É chamada de especial por quê? Por que ela é diferente da geral? Porque a geral ela é mais palpável, digamos assim, a nossa matéria, né? A nossa vida. É especial porque é algo que é dado por Deus. Deus deu ela diretamente. E por último, nós temos os teólogos antigos, né, gente? É sempre importante você fazer teologia quando você estiver estudando. Também dar uma olhada no que é que esses caras falaram. Tá bom? Porque eles têm muito a nos dizer também. E é bom sempre que se diga de passagem também que tem muita coisa que é falada dentro da igreja, ensinado dentro da igreja, que é resultado do estudo deles, né? Por exemplo, a doutrina da Trindade. Tertuliano. Tertuliano, os pais, Capadócio, tá? Foram teólogos que trabalharam muito esse tema, principalmente Tertuliano. Tiveram seus defeitos, suas falhas? Sim, tiveram, mas também deixaram um grande legado, uma grande produção teológica. E é muito importante, de vez em quando, você está lendo esses caras. E aí tem muito livro bom, gente, que você pode estar comprando, história da teologia, história da igreja, história da patrística, enfim, tem livros aí que você pode estar comprando, lendo, de forma sintetizada e aprendendo mais sobre esses caras, né? Ao estudar as obras de teólogos antigos, os estudantes devem se esforçar para entender o contexto histórico. Isso aqui é importante, ó. Tem gente que às vezes julga um teólogo do passado como se estivesse vivendo nos nossos dias atuais. Eu vejo muita gente cometer esse erro. Então isso aqui que ele está falando é muito importante. Quando você estiver lendo um teólogo, por mais que você não concorde com as ideias dele,
É importante você analisar isso bem aqui, o contexto histórico e sociólogo deles, porque eles estão escrevendo para o tempo deles, tá bom? Eles estão tentando resolver uma questão para o tempo deles. Então, mesmo que hoje a gente considere heresia, tá? Errado, mas ele escreveu para o tempo dele. Não esqueçam isso. Eu tinha um professor que ele sempre dizia isso, né? É muito melhor você ler o autor que escreveu o livro do que você ler uma pessoa, um outro escritor que escreveu sobre o autor. Porque às vezes o que ocorre? O cara que escreveu sobre aquele autor, ele escreve já com preconceitos. E aí não é legal não, tá bom? Então é isso, tá? A gente vai ficando por aqui, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.